E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, amigos torcedores dos clubes. Hoje um pouco atrasado, me desculpe, o vídeo vai subir um pouquinho mais tarde. Pelo seguinte, eu estava até agora em São Paulo, participando do desafio do Fred. Participando não, passando uma vergonha inominável. Eram os mais velhos contra os mais novos, uma molecadinha de YouTube. Eu e meu time era eu, Danilo e o Farid. O Farid, do que tem o canal do Grêmio, vocês devem conhecer. O Farid, a gente tem uma história curiosa. Eu trabalhei com o Farid na TV Record em Porto Alegre. Na época que eu fui diretor de jornalismo lá, o Farid era um dos apresentadores. Então a gente fez uma amizade desde aquela época. E aí a gente meio que se cruzou lá na frente com o mesmo caminho, né? Ele falando do Grêmio e eu falando do São Paulo. E desde 2009 que eu não vi o Farid, a gente fez uma festa, foi legal demais reencontrá-lo. Um cara do bem, um cara do bem pra caramba. E eu não vou dar spoilers, o único spoiler que eu vou dar é que a gente passou vergonha, tropiquei, um momento decisivo eu perdi um shootout, depois eu fiz, mas aí uma vergonha total. Ainda bem que eu sou jornalista, não sou jogador de futebol. Tenho certeza que alguém vai falar: você não pode criticar o Reinaldo, o Igor Vinícius, porque você perdeu não sei o quê. Mas a gente se divertiu. O mais importante é isso, depois que você fica numa certa idade, não tenho vergonha de nada. Foi legal demais, quero agradecer a todo o pessoal do Desimpedidos, o Fred, o Danilo, a Luísa, todo o pessoal da produção. Não vou falar nome por nome aqui, mas que sempre nos tratam super bem. Foi divertido demais, a molecadinha que a gente brincou junto ali depois de uma das vantagens de você ficar velho é que você perde totalmente a vergonha, perde totalmente o medo de passar vergonha. Sabe aquela coisa, não vou passar vergonha, imagina. Passei muita vergonha, mas foi muito divertido e legal pra caramba. Assim que sair, que for editado, eu aviso vocês e deixo o link, tá? Pra vocês assistirem. Antes da gente falar, infelizmente, um assunto muito triste da contusão do Arboleda, deixa eu dar um recadinho do Speed falando em diversão, né? Esse jogo de futebol manager que você faz com seus amigos e monta o time de semana a semana e disputa o campeonato que você quiser. Você pode disputar o Campeonato Brasileiro, por exemplo, Libertadores, e aí você monta o seu time. Cada rodada tem um vencedor. Então você junta seu time, seus amigos montam seu time, se seus jogadores pontuarem mais, você ganhou aquela rodada. Divertido, tá no primeiro link da descrição, e por isso que eu falo, gente, diversão com futebol, mesmo me divirto muito com o São Paulo, mesmo sofrendo, mas é uma coisa que a gente ama, um esporte que a gente ama, então um speech para você se divertir, você que gosta desse tipo de joguinho de futebol manager. Primeiro link da descrição, eu sempre gosto de frisar, de graça, totalmente de graça. Então se você não conhece, conheça, clique, baixa, totalmente de graça, você vai se divertir, tenho certeza, tá? Gente, o Arboleda, ontem, só contar um bastidor para você, ontem, quando eu saí do Morumbi, porque eu saí muito tarde, né? Acaba o jogo, eu gravo vídeo, aí depois posto, aí faço Instagram, demora uma hora e meia. E na hora de ir embora, eu sei, geralmente é incrível, eu sempre acabo na hora de ir embora indo atrás do ônibus de algum time, ou do time que enfrentou o São Paulo, ou do próprio São Paulo, já aconteceu isso várias vezes. E ontem eu fui, na hora de ir embora, a polícia fechou ali na frente do Morumbi, e eu fui atrás do ônibus do São Paulo. O ônibus do São Paulo saiu. O que me chamou a atenção vão os batedores, né? Uma ambulância atrás do ônibus do São Paulo com a sirene ligada, com o luminoso, né? A parte de luz ali, não o som, só a luz. E eu falei, certeza que o Arboleda tá nessa ambulância aí. E não sei, eu tô imaginando que ele tivesse ali, porque não é normal ir uma ambulância com as luzes acesas atrás do ônibus do São Paulo. Imaginei que a situação do Arboleda tinha sido muito séria. Na entrevista coletiva do Rogério Ceni, ele falou que ele fala, né, na coletiva, provavelmente vai perder o Arboleda para o resto da temporada. E quando ele falou isso, eu falei, já viu no vestiário, já. E aí hoje, infelizmente, o Arboleda teve 2 lesões no tornozelo, quebrou, teve fratura e rompeu os ligamentos. Com isso, o Arboleda não só fica fora do São Paulo por toda a temporada, só deve voltar no ano que vem, se fizer, né, vai ter que passar por cirurgia. E como ele perde a Copa do Mundo também pelo Equador, e um momento muito difícil para mim, os nossos melhores zagueiros. Tinha uma cirurgia programada para hoje, sexta-feira. Eu não consegui confirmar a informação se ele foi operado, mas fora de combate. Isso apressa o São Paulo na contratação de mais um zagueiro. A gente tem agora no elenco Diego Costa, Léo, Miranda, Beraldo e Luizão. Eu acho que, como o Rogério Ceni já até chegou a falar em coletiva, o Miranda vai substituir nesse esquema de 3 zagueiros. Eu acho que o Diego Costa joga pelo lado direito, o Léo Pelé do lado esquerdo e o Miranda mais centralizado. Mas, além de ser triste para nós torcedores do São Paulo, é muito triste para o próprio jogador que perde uma Copa do Mundo. Ele está toda hora convocado para a seleção do Equador. Num lance que, para mim, lá no estádio, juro por Deus, na hora, do ângulo que eu estava,
E eu falei, malandro, o Arboleda tá dando uma segurada no Palmeiras. E depois eu fui ver o lance, só consegui ver uma vez. Eu não consegui ver duas vezes o lance, porque eu já me quebrei todo, já me machuquei inteiro. Esse tipo de machucado me dá. Eu passo mal, minha pressão baixa, eu tenho pavor de. Então, eu torço para. Eu torço e fico ao mesmo tempo muito preocupado com a recuperação da Arboleda. Agora tem o Luan operado, Caio operado e Arboleda operado. Falando da coletiva do Ceni, falando rapidamente, vai entrar aqui na janelinha, tá? Para você, entra na janelinha aqui, aquele velhinho simpático para você clicar e se inscrever no canal. Rapidamente da coletiva do Ceni, eu só queria dar um recado pro Ceni, um pedido, na verdade, nem recado, não tenho essa pretensão, fazer um pedido pro Ceni. Ele falou, eu estava muito curioso para ver a coletiva dele, porque a gente sabe quando perde, né? Quando o resultado é ruim. Infelizmente tem acontecido isso nos últimos jogos. E ele tem uma postura, mas eu nunca não espero humildade do Rogério Ceni. Nunca foi humilde, eu não vejo nem isso como defeito. É só uma ausência de uma qualidade para mim, mas não vejo como defeito não ser humilde. O Rogério Ceni nunca foi humilde quando jogava e como treinador não vai, né, não é agora que ele vai mudar. E com 50 anos ele não vai chegar na coletiva humilde e dizer que ele aprendeu as lições da segunda-feira, por isso que ele não fez as substituições que ele fez, por isso que ele não tirou os jogadores que ele tirou, que ele não ia dar desculpa do cansaço. Mas ele, como já esperava, ele enalteceu as convicções dele. E eu até falei no vídeo depois do jogo que ele foi coerente, né? Porque se ele pôs um time para jogar na segunda, achou que o time foi bem pra caramba e devia ter colocado o mesmo time para jogar. E como ele fez, disse que o Belmonte falou que ele podia colocar todos os jogadores que ele quisesse, falou das convicções. Isso que mudou nesse jogo foi que eles sacaram quando o Dudu muda de lado, eles se adaptaram ali. Essa foi a diferença, porque no outro jogo eles demoraram um pouco para encaixar a marcação. Eu acho que não foi nada disso. Para mim, ele insistiu várias vezes que o São Paulo ficou atrás do Palmeiras só durante 1 minuto no jogo de segunda-feira, que ficou o jogo inteiro na frente. E ele fala na entrevista coletiva como se fosse o resultado do jogo de segunda-feira, derrota, fosse um acaso que a bola foi lá na área. Não, porque o time recuou, porque o time tremeu as pernas, porque o time ele fez algumas substituições que ele sempre faz, que ele não fez no jogo de ontem. Então ele diz como se a impressão que dá assim, segunda a gente perdeu, a gente fez as mesmas alterações, e as alterações deram certo na segunda e deram certo hoje, e enalteceu os jogadores ali no final, enaltece os jogadores se superaram e tal. Elogiou a torcida, diz que foi... que a torcida não tem que reclamar, a torcida não tem que reclamar da torcida, que apoiou como sempre. E aí falou sobre as críticas, porque assim, da indiretinha, sabe? Não, ele falou lá uma hora de gente que quer clique, que ele não. Clique ou like, não lembro exatamente qual foi a palavra. Que ele não tem rede social, mas disse que ele apanha muito, que ele é uma pessoa pública que está acostumado a apanhar. Mas a gente vê nitidamente que o Rogério Ceni se incomoda muito com crítica. Ele fica muito incomodado com o que estão falando dele, se não é elogio. Isso aí sempre foi como jogador e agora como treinador é a mesma coisa. E ele falou que ninguém no São Paulo tem conhecimento maior que ele, sabe mais do que o São Paulo do que ele, porque é uma escolha ser trocado de técnico e começar o trabalho do zero, que eu sou absolutamente contra trocar de treinador. Mas o que eu acho é o seguinte, o pedido que eu queria fazer para ele, e só uma observação rápida, é o seguinte: o Rogério Ceni, como jogador de futebol do São Paulo Futebol Clube, ele teve um momento ruim em 2004, depois que o São Paulo perdeu na semifinal da Libertadores para o Once Caldas, e um jogo no Pacaembu contra o Palmeiras, com o gol do Wagner Nova, ele foi chamado de pipoqueiro, PQP, o pior goleiro do Brasil. Depois daquilo, isso foi em 2004, 2005 ele já foi campeão de tudo. Até o encerramento da carreira dele, o Rogério Ceni foi endeusado pelo torcedor são paulino, criticadíssimo pelos outros torcedores, odiado pelos outros torcedores pela postura, pelo jeito, né, arrogante, a falta de humildade. E o torcedor do São Paulo sempre defendeu o Rogério Ceni pelas conquistas que ele teve. Ele foi criticado no final da carreira, naquela bola que ele ajoelhava, lembra? Mas já estava no fim da carreira. Durante toda a carreira dele, ele foi endeusado. Então, por ser endeusado, o Rogério Ceni passou a carreira inteira dele acostumado com elogios. Só elogios. Principalmente da torcida do São Paulo. Quando ele muda de profissão e vai ser treinador de futebol, foi pro Fortaleza, ele foi no São Paulo muito mal,
deixou o time na zona de rebaixamento, com o time destruído pelo Sem Caneco, que prejudicou muito ele, usou ele como cabo eleitoral, testa de ferro, e acabou com o time dele. O time dele, ele foi demitido com o São Paulo na zona de rebaixamento depois de uma derrota para o Flamengo, por 3-0 lá no Rio, em 2017. E porque também pulou etapas, porque já quis, em vez de começar categoria de base, fazer um trabalho como o Alex, por exemplo, está fazendo, ele quis já treinar o São Paulo, quebrou a cara e foi prejudicado pelo Leco, foi para o Fortaleza, reformulou toda a estrutura do Fortaleza, que é um time de menor expressão do que o São Paulo, a pressão é menor. É claro que lá no Nordeste, Fortaleza, rivalidade com o Ceará não é um time minúsculo, cara, o Fortaleza não é um time minúsculo, do Ceará é um dos maiores, então do Nordeste é um dos maiores. Vocês estão entendendo que eu estou falando da pressão. É uma coisa você dirigir o Fortaleza, outra coisa você dirigir o Flamengo e o São Paulo. E o Cruzeiro, ele foi pro Cruzeiro, quebrou a cara também, foi dizimado por aqueles palheireiros que não estão mais no Cruzeiro. No próprio Flamengo, ele não deu certo no Flamengo, a torcida do Flamengo não gosta do Rogério, ele tinha problemas lá dentro do clube, você viu a saída dele como é que foi. E foi campeão dentro do Morumbi, representando as cores do Flamengo. Quando ele foi para ser treinador, ele foi criticado como qualquer treinador é criticado no Brasil. Inclusive, ele teve muita dificuldade na volta dele ao São Paulo, porque aquela história que ele foi fazer média com a torcida do Flamengo. O que também perfeitamente natural. Tá chegando num clube de massa no Rio, foi fazer a média com a torcida. Não vi problema nenhum nisso. E agora, no São Paulo, onde o Rogério conhece, tem história, tem toda uma trajetória, como ele mesmo falou na entrevista, ele está sendo cobrado. Ele está sendo cobrado pelos problemas que o São Paulo tem dentro de campo. Ele está sendo cobrado pelas substituições, ele foi muito cobrado quando ele simplesmente destruiu o São Paulo no segundo tempo, no jogo contra o Corinthians, que podia ter quebrado o tabu, que esse maldito tabu podia ter acabado se ele não tivesse inventado, se ele não tivesse feito as alterações que ele fez. E ele tem uma postura de se preocupar muito com o que estão falando dele, com as críticas que estão falando dele. Onde você já viu, na sua história, você torcedor, desculpa se o vídeo ficar longo, onde você já viu um torcedor um treinador que é chamado de burro e responde para a torcida que não é burro, de dentro do campo. E ele fala na coletiva, não, começaram a me xingar, eu falei, burro não, o treinador fez as alterações. Ele está muito preocupado com o que falam dele. Então o meu pedido para o Rogério Ceni, não é nem um recado, é um pedido. Rogério, foque nos problemas do São Paulo, foque nos problemas do seu clube, foque nos problemas. Agora você está cheio de problema aí com desfalque. Na entrevista coletiva ele fala do departamento médico que não vai devolver ninguém, que não devolve ninguém, que eu até perguntei no React, é uma crítica ao departamento médico, ele está criticando o departamento médico, ou já está conformado que o departamento médico do São Paulo é assim mesmo. Se preocupe com o departamento médico do São Paulo, cobre se está faltando equipamento, se está faltando profissional. Outro dia você elogiou um cara do ultrassom lá que chegou. Está faltando profissional, está faltando equipamento, está faltando jogador. Eu acho que o foco deve ser nos problemas do São Paulo. Eu não imaginava que você fosse falar isso numa entrevista coletiva ontem, mas será que parece que você aprendeu com os erros de segunda-feira, né? Como eu falei, você deixou o Caleri segurando 5 jogadores da defesa do Palmeiras numa hora que ele foi desarmado. Você deixou o Gabriel Neves até estrupiar quase no final do jogo, porque não tem a desculpa do cansaço. O São Paulo joga um mês, um campeonato só. Parece que você aprendeu com seus próprios erros. Não precisa, eu não vou esperar que você venha em coletivo e fale, olha, eu errei segunda-feira, aprendi com os meus erros e hoje eu e os jogadores acertamos. Eu não vou esperar que você faça isso. Você tem uma personalidade, você tem um temperamento, você não é um cara humilde. Eu vou repetir, não considero isso um defeito, apenas uma ausência de uma qualidade. Não espero isso de você, não quero que você seja humilde, não me interessa. E só para fechar essa história que você vai entender. Mais uma vez ele falou do Patrick Gordo, agora o Patrick tá... Sabe, esse tipo de indiretinha, esse tipo de coisa de quinta série? Eu acho que você não tem que se preocupar com isso. Sabe por quê, Rogério? O pedido que eu faço é assim, não se preocupe com os que os outros falam. Vão falar de você, vão falar bem ou mal de você, independente de qualquer coisa do que você faça. Você vai ser campeão pelo São Paulo, espere, e vão falar mal de você. Então não se preocupe com o que os outros falam. E sobre o que você falou do Patrick, não interessa se o Patrick tá gordo, não interessa se o Patrick pesa 300 quilos ou se pesa 20 quilos, não interessa. A torcida vai bater palma pro Patrick se ele jogar com dedicação e vontade, se ele fizer gol, se ele justificar o altíssimo salário que ele ganha vestindo uma camisa dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Não interessa o peso dele, o que interessa é a vontade. Não interessa o Patrick pesar 20 quilos e pipocar numa hora de decisão e perder um jogo ganho, como aconteceu na segunda-feira. A torcida do São Paulo não vai cobrar o Patrick gordo ou magro, vai cobrar a vergonha na cara do Patrick gordo ou magro. Porque a torcida do São Paulo, Rogério, só para encerrar,
tá de saco cheio de jogador vagabundo, tá de saco cheio de jogador sem vergonha, tá de saco cheio de jogador acomodado, tá de saco cheio de dirigente incompetente, tá de saco cheio de diretor preocupado com os próprios interesses do que com o interesse do clube, tá cansado de desculpas, tá de saco cheio de um monte de coisa. E ontem, acho que a maior lição que você pode tirar disso é o seguinte: quando esses caras querem, eles jogam. Com salário atrasado ou não, devendo ou não, machucado ou não, cansado ou não, quando esses caras querem, eles jogam. E para mim, isso foi a grande prova, a grande lição que a gente tira, que eu tirei pelo menos como torcedor, do jogo de ontem. Desculpa, gente, 15 minutos de vídeo. Ó, 1xBet, primeiro comentário fixado. Você clica, usa o código promocional Barolo sempre, você aposta e se diverte, tá? Então, ó, amanhã, o vídeo um pouquinho mais cedo, tá? Umas 6 horas, mas não gravar vídeo às 8 da noite no sábado não tem sentido. A gente faz um vídeo fazendo já o pré-jogo contra o Juventude, 6 horas da tarde no domingo. O Rogério Ceni disse que até o Caleri não vai descartar como titular. Então, amanhã a gente volta com as informações, tá bom? Vou pedir para você deixar seu like. Estamos quase chegando no 340 mil. Me ajuda aí, por favor, para você concorrer a essa camisa da São Paulo Mania do Alpha Shop. Tá chegando uma linha nova de camisas, chama DNA. Bacana pra caramba. Assim que eu tiver as minhas, eu vou mostrar para vocês, tá? Tá no link da descrição, Instagram e WhatsApp para você pedir, entrega para todo o Brasil e para fora do Brasil também, tá bom? Momento, Maguila, para encerrar rapidinho, ó, para a família Silva de Aparecida em São Paulo, Maiara e para o Átila de Guaçucê, no Ceará, espero que eu tenha falado o nome certo, para o Marcos Rocha do Capão Redondo em São Paulo e para Gabriel Floresta lá do Piauí. Obrigado, gente. Se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa a sua opinião aí, vamos fazer nem que seja um Força Arboleda e vamos rezar para a recuperação dele. Que volte bem, que se recupere bem. E infelizmente é uma notícia muito ruim. E eu vou monitorando para vocês, passando para vocês informações de cirurgia e recuperação, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço. Aqui minha Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. Um abraço. Tchau.